Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a saudação. Essa importante e tão bajulada forma das pessoas se saudarem no Oriente. O princípio da saudação, ele encerra uma grande singeleza, um grande respeito, uma forma muito reverente da gente cumprimentar o outro. E por isso o professor Jigoro Kano achou por bem trazer essa forma de cumprimento para o judô, porque já fazia parte da tradição do povo japonês. Então ele introduziu isso, né, no sentido de dar continuidade a essa forma por tudo que ela encerra, exatamente porque os japoneses, de modo geral, eles são muito respeitosos na forma de se cumprimentarem. Então, deu continuidade a isso, trazendo para o judô. E a forma deles se cumprimentarem é curvando o corpo. E de onde surgiu o hábito de curvar o corpo? Diz uma lenda que alguns sábios, observando um campo de trigo, viram que os pés que estavam carregados de frutos estavam curvados, enquanto que os pés estéreis estavam eretos. Então, isso significa o quê? Que quando as pessoas têm muito conteúdo, quando elas têm uma forma mais simples, mais humilde de se portar, elas se curvam em relação ao conteúdo que elas têm, né? Então, isso veio dessa visão do campo, né? Mas que foi muito bem aproveitado pelos japoneses. E aí ficou essa forma da gente reverenciar o outro, né? Então, para os orientais, as pessoas que se curvam diante da magia da vida, que se curvam diante da beleza da natureza, que se curvam diante do outro, são pessoas que possuem muito conteúdo, né? Então, elas são pessoas que são ainda mais reverenciadas porque elas apresentam isso na sua forma de ser. O grande legado do professor Jigoro Kano foi exatamente fazer do judô uma escola de vida, porque tudo aquilo que estava à sua volta, ele foi aproveitando para que na formação dos atletas. Então ele não queria apenas que os seus alunos fossem atletas, mas que, acima de tudo, eles fossem bons cidadãos. E isso veio contribuir muito para o aperfeiçoamento de cada um deles. Então, a beleza é a tônica principal disso tudo. A beleza numa dimensão muito maior, englobando todas as coisas pelas quais o ser humano vai se desenvolver, ele vai ter acesso, ele vai participar. Então, essa beleza engloba tudo isso, desde a saudação até as posturas mais refinadas, a forma de se portar, a forma de se conduzir na vida, então a forma de você enxergar as coisas. Então, tudo isso exige uma visão do belo. E essa visão do belo é importantíssima para que a gente tenha uma vida feliz, né? Levando em consideração tudo isso, todo esse espectro que o professor Jigoro Kano organizou, né, a gente vê que, na prática, isso precisa ser realmente enaltecido e precisa ser muito praticado, porque cada coisa no universo tem a sua função, a começar pela própria natureza. A natureza, ela tem uma função predeterminada, é ela que dá a vida a todos nós, a toda o nosso planeta, né? Então a natureza, ela tem uma incumbência muito grande de proporcionar tudo, de promover tudo, né? É ela que mantém a vida orgânica sobre a Terra, é ela que dá vida aos seres, é ela que dá vida aos rios, aos mares, às florestas, a cadeia de alimentos, enfim,
a vegetação, tudo é obra da natureza. Então, a natureza, ela cumpre muito bem o seu papel, né? E os demais seres da natureza, eles também dão a sua contribuição por meio de quê? Dos seus instintos. Então, a cadeia alimentar toda é feita dessa forma, né? São os seres da natureza que vão contribuindo para isso, uns de forma produzindo determinadas coisas que são úteis e valorosas para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia, para a nossa alimentação, e outros fazendo parte da própria preservação do meio ambiente, de forma que um vai participando e chega até um momento em que um tem que dar a sua vida para o outro poder sobreviver, e assim a coisa vai acontecendo, né? E o homem, qual é a função do homem? Né? O homem, ele vai apenas usufruir disso, ele vai apenas viver de forma prazerosa no meio de tudo isso. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que dentro desse contexto, o homem, apesar de ser um dos seres da natureza, ele é o único dotado de mente. E para que ele tem uma mente? Logicamente, para pensar, né? E para pensar significa não ter uma vida predeterminada como os demais seres têm e que utilizam dos seus instintos para poder fazer a sua manutenção, para poder viver, né? O homem, ele tem uma outra função, né? Logicamente que não, se ele for dotado de mente, espera-se dele que ele haja não de acordo com os seus instintos. Porque se fosse para ele viver por meio de seus instintos, não se justificaria ele ter uma mente. Então a mente já está muito clara, a função da mente, que é claramente não deixar, não fazer com que o homem viva por meio de seus instintos. Então ele tem uma outra função na natureza. E qual é essa função do homem? A função do homem é produzir valores, virtudes e sentimentos elevados. Para quê? Para que ele viva em harmonia com os demais seres humanos, com os demais seres da natureza e com a própria natureza. Então, no momento em que o homem entender a sua função, para que ele está aqui, por que ele está aqui, qual é a sua função, ele vai poder viver de uma forma muito mais feliz do que atualmente ele vive. Ainda esbarramos em situações sobre ecologia, sabe, é uma coisa que chama muita atenção, né? A várias situações, a gente tem acompanhado isso de todas as formas, vocês também, e ver que determinados países, determinados presidentes de alguns países têm uma posição contrária à natureza, não entendem que são parte da natureza, que nós somos parte da natureza e que devemos preservar essa natureza. Mas é uma coisa que, por incrível que pareça, muitos ainda estão caminhando nesse entendimento. Muito bem, o homem, ele precisa ter essa consciência de que a produção de valores, de virtudes e de sentimentos elevados vai fazer com que toda a vida, de toda a humanidade, de todo o planeta, de tudo, entre numa forma mais amena. Vai fazer com que a gente viva de uma forma melhor, né? E o judô, ele veio trazer isso de que forma? Mostrando que a gente tem que ter uns cuidados. O primeiro deles, nessa reverência, nessa forma da gente fazer uma saudação, a primeira exigência é com relação à natureza, né? É a primeira curvatura que a gente deve fazer. Porque a natureza é responsável pela nossa vida.
né? A vida orgânica sobre a Terra é produzida pela natureza. E nós, como um dos seres da natureza, nós estamos dentro desse contexto. Então, a natureza é a grande mãe de tudo. Então, a ela devemos o nosso carinho e, consequentemente, né, a nossa atenção e o nosso instinto de preservação, ou melhor, a nossa mente consciente de que tem que preservar a natureza. Então, a gente tem que fazer isso conscientemente, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende, né, que a gente deve reverenciar a natureza. A segunda reverência é a vida em geral. Porque nós vivemos por uma dádiva, né? Nós somos seres espirituais, revestidos num corpo material, mas nós somos seres espirituais. Então, a primeira coisa que nós temos que reverenciar também é a vida, porque a vida é a coisa mais importante que nós temos, né? Então, é justo que a gente se curve diante dessa coisa importante que é a vida em si. E por aí nós vamos caminhando. Depois nós temos uma reverência ao local onde a gente pratica o judô, a sala onde a gente pratica o judô. É importante nós sacralizarmos esse espaço, porque nesse espaço a gente aprende muitas coisas. Então existe, para nós, é o micromundo. É ali que a gente aprende os princípios básicos de tudo, né? É ali que a gente tem oportunidade de exercitar o respeito, né? A dedicação, as boas atitudes, a fraternidade, a solidariedade, né? Coisas que vão ser posteriormente protagonizadas fora, mas são aprendidas ali no nosso dia a dia. A toda hora nós temos que curvar o corpo, toda hora a gente tem que entrar na sala e se lembrar disso, porque essa sala, ela nos dá essa oportunidade de nós nos desenvolvermos como pessoa. É ali que nós aprendemos muitas coisas, né? E não são todos os lugares que proporcionam isso. Por exemplo, quando nós entramos num hospital, né, a gente não se sente muito feliz, porque o ambiente do hospital, a egrégora que permeia um hospital, não é das mais auspiciosas, porque nós sentimos que ali é um lugar de doentes, é um lugar de tristeza, não é um lugar gostoso da gente permanecer. Então a gente absorve isso, né? Então cada local faz isso, nos permite sentir de várias formas. Por exemplo, também numa delegacia de polícia, por exemplo, né? É um local de conflito, é um lugar de violência, é um lugar que o ambiente está carregado disso. Então, quando a gente entra numa delegacia de polícia por algum motivo, ninguém vai se sentir bem, né? Porque isso mexe com a gente. Por outro lado, quando você entra num templo, seja ele qual for, você se sente muito bem, porque o templo, ele transmite para a gente o quê? Paz. Então, esses ambientes são diversos. Então, o judô, o ambiente do judô é um ambiente prazeroso, é um ambiente de paz, é um ambiente de tranquilidade, porque ali está impregnado nesse ambiente essas coisas gostosas da gente sentir. Então, o local do treinamento é um lugar muito importante para nós judocas. Então, a gente sempre tem um carinho muito especial. E por isso a gente se curva ao ambiente, à sacralização do ambiente, né? Alguns entendem
coisa distorcida e imaginando que seja idolatria, não sei o que lá, mas coisas que não tem nada a ver com isso, né? O ambiente, ele pede que a gente se transporte para ele de acordo com aquilo que ele nos proporciona. Então é por isso que a gente se curva e reverencia o ambiente. Um outro momento em que o judoca se curva é quando ele está diante do professor. Porque o professor é que permite que ele tenha acesso a todos esses ensinamentos. Então nada mais justo do que você reverenciar esse professor. Se todos nós conseguimos chegar em alguma situação da nossa vida, a gente deve muito aos nossos professores, porque são eles que nos transmitem essas coisas, né? A gente aprende, principalmente as coisas do judô são muito belas, são muito bonitas, a partir de um mestre que foi o seu idealizador, que é o professor Jigoro Kano, né? Que tinha uma visão enorme da vida, né? Então o professor Jigoro Kano, ele teve cuidados excepcionais com tudo referente ao judô, até o nome, né? Todo mundo sabe que ele escolheu o Ju e o Do, né? Porque o Ju é a suavidade, né? E o Do é o caminho, é a doutrina, né? Então ficou o judô, a gente sintetizando o pensamento, é o caminho suave. E o caminho é suave para as pessoas mais educadas, para as pessoas mais preparadas na vida, o caminho é mais suave. Então, é isso que ele quis mostrar, que com a prática conscienciosa do judô, as pessoas poderiam enveredar por esse caminho. Então ele teve todo o cuidado de não só ensinar um esporte de luta, mas ele teve o cuidado de mostrar que a gente ia em busca de um aperfeiçoamento por intermédio da prática do judô. Então a prática do judô é uma forma de uma atividade física, né, que depois se transformou num esporte, né, mas com esse objetivo de fazer com que nós sejamos saudáveis, né? Numa outra oportunidade eu vou falar sobre o tripé sobre o qual o ser humano está ancorado, mas isso numa outra oportunidade, um outro tema. E por fim, nós vamos ter a saudação ao companheiro de treinamento. Porque a sociabilização, ela começa ali dentro. Normalmente a gente chega numa academia de judô ainda garota, ainda criança, e nessas trocas culturais é que a gente vai melhorando, né? A gente vai aprendendo muitas coisas, né? Então muitas coisas, inclusive, que nos chegam de uma civilização diferente, né? De uma cultura diferente. Porque enquanto nós temos apenas 500 anos, né, o Oriente tem muitos anos, né, são milenares, tem 3, 4, 5, 6 mil anos. Então, muita coisa que nós ainda não vimos, não aprendemos, nós temos oportunidade de aprender por meio do judô, né, de forma gradativa, de forma paulatina, mas vai nos chegando determinadas coisas que outras culturas não conhecem. Então nós temos um privilégio de fazer judô e o privilégio de sermos educados duas vezes. Uma pela nossa família e a outra pelo judô. Então nós temos uma vantagem muito grande sobre isso, né? E o companheiro de treino é ele que proporciona tudo isso, né? É ele que empresta o seu corpo para que a gente possa treinar, nós emprestamos o nosso para que ele possa treinar. Então essas trocas são muito importantes e nos levam a um crescimento como pessoas humanas, né? Porque a gente começa o quê? A fazer isso de uma forma muito, muito carinhosa, né? E vamos mostrando para o companheiro aquilo que a gente vai aprendendo com ele e ele com a gente. Então é uma troca de gentileza, é uma troca de amizade, é uma troca cultural, enfim, é muito importante
esse convívio com o outro companheiro. Então, essas são as formas principais de reverências que nós praticamos no judô e que levamos para a nossa vida aqui fora. Uma outra coisa importante também, uma história interessante, recentemente teve no Brasil uma comitiva japonesa que veio aqui com a finalidade de divulgar já as Olimpíadas de Tóquio em 2020. E veio chefiada pelo professor Shinobu Sekine. O professor Shinobu Sekine, ele foi campeão do Zenihon, o campeonato absoluto japonês, ele foi campeão mundial e foi campeão olímpico, né? E atualmente ele é presidente da Federação de Tóquio. Então, uma grande autoridade do judô japonês. A vinda deles aqui, além dessa divulgação para a Olimpíada de Tóquio, eles logicamente aproveitaram para mostrar um pouco do judô japonês para a gente. Então tem um evento muito grande no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, e eu tive uma oportunidade, através de uma intérprete, de conversar bastante tempo com o professor Sekine, né? E logicamente conversamos de tudo, falamos sobre os caminhos do judô, o destino, que pode ser melhorado, enfim. Tivemos uma longa conversa e ele foi muito atencioso e muito carinhoso para comigo, né? E eu, em determinado momento, o convidei para tomar um café. E aí, uma coisa muito interessante, eu tinha uma mesa com uma garrafa térmica, eu peguei um copinho e fui pegar o café para ele, né? E eu percebi que quando eu estava tirando o café, ele estendeu uma das mãos. E eu tirei o café, só que no trajeto eu coloquei duas mãos para fazer a entrega do café para ele. Mudou completamente a atitude dele. O semblante dele passou a ser outro, né? Na mesma hora que ele percebeu a minha deferência para com ele curvou o corpo e colocou as duas mãos para receber o café. Uma atitude belíssima, porque é assim que a gente aprende, né? A reverência de um, a deferência de um, né, implica na mesma atitude por parte do outro. Então, isso é muito importante, porque todos nós, o tempo todo, vocês estão vendo que a gente está conversando e falando sempre em aperfeiçoamento humano, aperfeiçoamento humano, aperfeiçoamento humano, porque esse é o caminho. Não tem outra coisa que a gente possa fazer para minimizar a situação de conflito, de violência pelas quais nós estamos passando. Nós, brasileiros e o mundo todo. Então, cada um de nós precisa ter esse compromisso em mudar essa história. E a atitude dele ficou muito clara para mim, né? Que assim, poxa, então como é que logicamente que ele é um homem educado e sabia disso, né? Mas vamos supor que ele não soubesse. Mas no momento que eu tive uma atitude dessa para com ele, qualquer pessoa vai se tocar. Qualquer pessoa vai perceber, por mais rude que ela seja, que você está tendo um comportamento diferente para com ele. E, logicamente, que uma pessoa educada como ele, na mesma hora, respondeu. Um outro que não entendesse, por exemplo, essa atitude, ele iria receber o café, mas ia ser diferente também. Ele ia receber, mesmo que ele não colocasse duas mãos, não se curvasse, que ele não soubesse disso, ele ia ter uma atitude diferente, ele não ia receber de qualquer maneira, né? Então, vale muito aquilo que a gente faz, né? E essa situação é muito importante, né? Porque a melhoria de tudo depende muito de um passo de cada pessoa, né? Somos nós que vamos fazer com que as coisas mudem. Mas as coisas só mudam se a gente entender isso, né? Que a mudança começa em cada um de nós.
Tem um provérbio chinês que é muito interessante e que diz assim: se você quer mudar o mundo, você primeiro precisa mudar o Estado. Se você quer mudar o Estado, você precisa mudar primeiro a sociedade. Se você quer mudar a sociedade, você precisa mudar primeiro a comunidade. Se você quiser mudar a comunidade, você precisa mudar primeiro a família. E se você quiser mudar a família, você precisa mudar em primeiro lugar você mesmo. Então, tudo começa dentro da gente. Somos nós que somos protagonistas das mudanças. Então, se cada um de nós estiver consciente disso, se cada um de nós curvar o seu corpo diante do outro, a coisa vai mudar, né? E não interessa como o outro vai se comportar, né? A gente tem que ter isso dentro da gente. Somos nós que temos que ter a nossa postura. A nossa postura tem que independer da postura do outro. Eu não posso me basear na minha função de promover valores, virtudes e sentimentos elevados em razão do outro. Eu tenho que fazer a minha parte. O outro, no momento dele, ele vai fazer isso. No momento que a consciência dele indicar para ele que ele deve, que isso é importante, que ele deve praticar, que ele deve ser um protagonista também dessas virtudes, ele vai fazer, né? E enquanto isso, nós vamos semeando. Então, essa é a função do judoca. O judoca, com duas educações recebidas, ele tem que ser uma pessoa diferenciada na sociedade. Então, o meu recado de hoje é esse. Obrigado.